Vamos lá? Não, só o novo fazer. Bom dia, senhores vereadores. Vamos dar início à nossa audiência pública. Terceira audiência pública com os funcionários públicos do município e do Poder Legislativo, para 8/8/2023. Peço a segunda secretária para fazer a chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos, bom dia aos nossos munícipes. João Maia Bonfim. Presente. Edson Cícero Albino. Presente. Jacileide Moreira da Silva. Presente. Eronildo Fares da Silva Filho. Maria de Fátima Maia. Presente. Márcio Jorge Batista dos Santos. Maria Verônica Duarte de Oliveira. Presente. Vanderval Ferreira de Lima. Presente. Wederley Tiago da Silva Amaral. Presente. Abertura da nossa audiência pública sobre a proteção de Deus, em nome do povo deste município, iniciando nossos trabalhos, declaro aberta esta audiência pública para avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre. Nesse momento está conosco o Dr. Mestre, que é a pessoa que vai fazer uso da palavra para a apresentação do primeiro quadrimestre do nosso município. Então, Dr. Mestre, com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, população de Santa Luzia do Norte. Obedecendo à legislação vigente e face ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, a Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Norte apresenta esse relatório a avaliação do cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o exercício de 2023, previstas na LDO de 2023. Essa audiência está sendo realizada para fazer cumprir o disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Desta forma, estaremos apresentando o quanto já foi realizado das metas fiscais na LDO 2023 no primeiro quadrimestre, para receita e despesa, para os resultados primários, nominal, bem como para o montante da dívida pública. O acompanhamento periódico da execução orçamentária permite estimar a evolução das receitas e despesas do exercício e antecipar a necessidade de correções de rumo a tempo de garantir o cumprimento das metas fiscais definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aí a gente já apresenta o quadro das receitas no primeiro quadrimestre de 2023. A gente explica que receitas correntes são todas aquelas receitas que podem ser utilizadas para manutenção e custeio da máquina pública, e as receitas de capital são as receitas de investimentos, de obras, né, e aquisição de equipamentos permanentes no município. Então a gente tem, na primeira coluna, a gente tem a meta anual estabelecida na Lei de Diretrizes aprovadas aqui no Legislativo. Então você tem um total de receitas correntes de 54.403 para o exercício de 2023, e até o primeiro quadrimestre já foi realizado 17.040.000. Então o município conseguiu realizar com arrecadação de receitas correntes 31,32% do que foi estabelecido para um exercício inteiro. Tá? Quando a gente destrincha um pouco mais as receitas correntes, você subdivide ela, então você tem as receitas tributárias, contribuições patrimoniais, serviços, as transferências correntes, outras receitas correntes e as receitas intra-orçamentárias. Todas elas somadas fazem o total da receita corrente. Tá? Então, de receita tributária, que é aquela receita que é a arrecadação própria do município, que é o próprio poder executivo municipal que faz essa arrecadação, ela tinha uma previsão para o exercício de 1.051.428. Já no primeiro quadrimestre,
o município já arrecadou 744.681. Então, 70,83% do que era previsto para o exercício já foi arrecadado no primeiro quadrimestre. Isso mostra que o município vem trabalhando na arrecadação própria, né? Isso é a arrecadação de IPTU, ISS, né? São os impostos municipais. Em relação às receitas de contribuições, era previsto 1.637.000, foi arrecadado 569.420, já 34,77. Também é um bom índice de realização. Se nós dividirmos o ano em 3 quadrimestres, né, que é dividido em 3 quadrimestres, seria 33% mais ou menos em cada quadrimestre para ser arrecadado. Então já se arrecadou 34,77% no primeiro quadrimestre. Receitas patrimoniais já atingiu 92,93%. Receitas de serviços, não houve arrecadação. Transferências correntes, que são aquelas transferências da União e do Estado para manutenção e custeio da máquina pública. Então, FPM, ICMS, IPVA, né? Então, tinha uma previsão inicial anual de 47.425 e até agora foi realizado 13.904.000. Esse ficou um pouquinho abaixo da previsão do primeiro quadrimestre, né? Ele só chegou a 29,32%. Nas intra-orçamentárias, tinha 3.726.000 previsto, foi arrecadado 1.571.000. Isso ultrapassou também um pouco, foi a 42,17%. Em relação às receitas de capital, não houve nenhuma transferência a título de convênio nesse primeiro quadrimestre. Então, tinha uma previsão inicial de 6.326.000 e nada foi arrecadado. Em relação à alienação de bens, houve uma alienação de R$350.000. São bens inservíveis para a administração e que ele consegue fazer um caixa para que seja comprado novos bens, móveis e imóveis. E aí a gente vai para a parte das despesas, que também tem a mesma previsão da receita. As despesas correntes são aquelas despesas de manutenção, de custeio da máquina pública. E as despesas de capital são as despesas de obras ou aquisição de equipamentos permanentes ou imóveis, né? Então a gente tem uma meta anual de despesas correntes de 51.719 e até agora foi executado 18.344. Já executou 35,47% do que foi previsto para o exercício todo. Em relação à despesa de capital, tinha uma meta de 8.717 e já foi executado 2.157. E aí vocês podem me perguntar, mas não teve receita de capital, que a gente viu no quadro anterior, né? Que não houve nenhuma receita de capital, a não ser a alienação de bens. Não houve nenhuma transferência de capital, está zero. É porque a receita corrente, ela também pode ser utilizada com despesas de capital. Então, você arrecadou com FPM, com ICMS, você pode utilizar ele em obras ou em compras de materiais permanentes. Tá? Então, o município utilizou receitas correntes em despesas de capital. Tá? Então, quando a gente vai olhar o total, você vê que fica bem alinhado. Utilizou 33,57% do que era previsto para um exercício. Então, está dentro de um patamar, né, aceitável. E aí a gente vai agora para os resultados. O resultado primário, ele é a comparação entre a receita e a despesa no período, né, nesse primeiro quadrimestre. Só que o resultado primário só é utilizado receitas e despesas primárias. Não são as receitas totais e as despesas totais. A receita primária é a receita total menos as receitas financeiras, que são os rendimentos de aplicação e a alienação de bens, que aqui aconteceu uma alienação de bens, né? A gente viu lá que tinha R$350.000 de alienação de bens. Despesa primária é toda a despesa menos as despesas com juros da dívida e menos a despesa com amortização do principal da dívida, mais os pagamentos extra-orçamentários de restos a pagar, realizados dentro das mesmas categorias. Os restos a pagar são despesas que ficaram no exercício
anterior para serem pagas nesse exercício. E o resultado primário é a diferença entre a despesa fiscal e a receita fiscal. E aí a gente tem já um resultado. A receita fiscal primária foi de 18.876.000, correspondeu a 29% da meta estabelecida. Tá? Então você teve uma receita fiscal primária um pouco abaixo do que era previsto. Né? A despesa fiscal primária, 18.562.000, já correspondeu a 30,71% da meta estabelecida. O resultado primário obtido era de 313.000, foi de 313.668, e a meta para o exercício inteiro é de 520.426. O resultado nominal é o esforço da administração para a redução do saldo da dívida, que aqui no município é bem grande. A herança de dívidas é muito alta. Então, o município tem um compromisso de reduzir a dívida. E é por isso que a gente faz essas audiências públicas, para ir acompanhando essa redução da dívida. A meta do resultado nominal é elemento essencial e obrigatório para a administração pública. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo estar estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que aqui está perfeitamente estabelecida, e alcançada na execução orçamentária. É um outro elemento muito importante da audiência pública. Em análise aos dados obtidos no primeiro quadrimestre de 2023, o resultado nominal foi desfavorável, em 135.952. Não foi cumprido integralmente o que estava estabelecido na LDO. A previsão era a redução na dívida consolidada em 295.000. E o município só conseguiu reduzir em 133.256. Então, já estão aumentando os esforços para que no segundo e terceiro quadrimestre isso seja compensado para que termine o ano de forma favorável. Então, vereadores, população, isso era o que era para ser apresentado em termos de audiência pública. O município arrecadou em receitas correntes um valor um pouco inferior ao que era previsto, né? Deveria ser de 33%, conseguiu 31,32%, mas o que chama muita atenção é a parte das transferências correntes, que são as receitas transferidas tanto do governo federal quanto do governo estadual, e que só está em 29,32%. E 4% dessa maior receita que o município tem, você vê que a meta anual é de 47 milhões, 4% disso faz uma diferença grande. Né? Vê que a arrecadação tributária, que é a arrecadação que o próprio município faz, ela está muito superior, então o município está buscando arrecadar, só que esses repasses do governo federal e do governo estadual caíram muito em relação ao que vinha sendo praticado até o ano passado. E essa meta não foi estabelecida, e com isso todos os outros resultados ficam também dependentes disso. Arrecadou menos, tende a pagar menos dívida e executar menos também na administração. Qualquer pergunta, estou à disposição para esclarecer. Senhores vereadores, alguém deseja fazer alguma pergunta? Comércio, eu vou fazer uma pergunta, me chamou a atenção. Quais dívidas que o município, quais são essas dívidas? Não sei se é possível detalhar agora. Quais essas dívidas que ela estava estimada a ser quitada em 295 milhões? Não, mil. 295 mil para esse ano, né? E a gente até agora só conseguiu 133 mil. Quais são essas dívidas que o município tem com os municípios? Que até é muito alto, O município ele compromete muito de sua arrecadação com o pagamento de dívidas. As dívidas que existem aqui no município são dívidas previdenciárias, junto ao INSS, junto à própria previdência do município, que também fica deficitária. Então o município tem que realmente
complementar para poder pagar a folha de aposentados e pensionistas, porque muitas gestões se passaram e esses valores não eram recolhidos corretamente à Previdência. E o ônus fica para o município. Então, os administradores que vão sucedendo vão tendo que arcar com todo esse repasse para fazer. Mas a maior parte das dívidas são previdenciárias. INSS e o Fundo de Previdência Municipal. Então, com essa questão da previsão de 47 bilhões, e até agora só foi um passo 13.900, então com essa queda de repasse do governo federal e do governo estadual, também implica no cumprimento dessa meta, que seria de 295 mil. Isso, o município ele deixou de cumprir 133 mil. Né? Deixa eu voltar aqui o número para a gente ver. Ele desfavorável em 135 mil. Né? Mas quando a gente vai para o montante de receita que não entrou para o município, a gente vai 4% de quase 50 milhões, dá quase 2 milhões de reais de arrecadação inferior ao que era previsto. Né? E ele deixou de cumprir somente 135 mil com o pagamento das dívidas. Que vai ter que cumprir durante o exercício. Então, deixou de cumprir no primeiro quadrimestre, mas que já foi reestabelecido para segundo e terceiro quadrimestre para que isso seja compensado, para que conclua o ano fazendo o pagamento de forma integral. Certo. Então, eu ia fazer uma pergunta, mas como o senhor já adiantou, eu ia perguntar também se isso, com esses menos repasses, isso não afetaria para o ano que vem também, mas como tem que ser cumprido a meta, então... A meta para esse ano já está estabelecida na lei de diretrizes. A gente vai estabelecer uma nova meta para o próximo ano. Aí, com queda de arrecadação, provavelmente a meta vai ser um pouco menor. Mas algum vereador deseja fazer uma pergunta? Se nenhum vereador deseja fazer a pergunta, eu mais uma vez volto para o doutor Mestre fazer as considerações finais e assim a gente dá por encerrada a nossa audiência pública. Eu quero agradecer aos vereadores, agradecer à população em geral de Santa Luzia do Norte. E aqui nessa casa eu sou sempre muito bem recebido e já à disposição, porque no segundo quadrimestre, se Deus quiser, estaremos aqui novamente para apresentar talvez números um pouco melhores do que foi apresentado agora. Desde já, muito obrigado, doutor Mestre, e esta casa sempre estará aberta para atender a Vossa Excelência e aqueles que desejarem trazer as melhores explicações para o nosso município e para esta casa legislativa. Por encerrar a nossa sessão, convidando os senhores vereadores para a próxima audiência pública na próxima terça-feira. E aí é com a saúde. Muito obrigado e encerrada a nossa sessão.